Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje inicia uma série de vídeos que eu vou falar sobre as etapas do funil. E eu ia começar falando já do início ali, né, a parte de alcance, de awareness, de marca, posicionamento, parte de marketing do funil que a gente inicia, e eu trago essa visão de funil. Eu fiz um vídeo anterior falando dos vales comerciais e eu mostro o funil em ampulheta, em que o funil ele é muito mais do que essa visão de marketing que a gente tem, que o mercado digital ele se acostumou muito a olhar só com essa visão de marketing. E aí eu queria fazer um vídeo falando disso, né? Eu fiz um vídeo falando do funil ampulheta completo, e a série de vídeos que eu vou trazer é falando de cada etapa. Mas eu me deparei com uma questão essa semana em que eu olhei e eu comecei a me aprofundar sobre a questão da oferta, que inclusive para mim ela vem antes, ou no meio do caminho em que você vai se descobrindo e vai atualizando e melhorando. Então tem muitas questões envolvidas com a oferta e que eu quero trazer, a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Tá, muitos médicos, né, o que a gente vê, eu converso com médico toda semana e um bom número deles, e já faço isso também já há 8 anos aí, desde os 2018 no segmento médico. Muitos médicos falam de marketing, de tráfego. Agora está trazendo muito forte essa questão de posicionamento por uma questão de necessidade do mercado, em que muita gente está se posicionando, muita gente no mercado. É difícil atrair atenção, você não atua com a atenção apenas de quem é um paciente potencial numa questão de disputar com outro médico, você disputa com a Virgínia no carnaval, você está disputando com diversos assuntos em que a gente tem que prestar atenção e se posicionar cada vez melhor para se diferenciar mais. E aí, antes até da questão de posicionamento, eu queria trazer essa questão da oferta, né? Só que como essa visão do digital ela está muito forte, muito em voga, muita gente falando sobre isso, e isso é um assunto muito recorrente, e médicos são muito abordados sobre esse assunto, acaba que eles esquecem o que eles estão vendendo. E o que eu tenho visto, eu vou trazer aqui, eu vou falar mais sobre isso, é que quem está abordando esse assunto são pessoas que não têm visão estratégica e visão ampliada do cenário comercial. Como eu falei, essa visão de um funil ampulheta, da jornada de compra, em que a gente não está falando só de marketing, a gente está falando da parte comercial, fidelização, expansão, indicação, essas coisas que muitas pessoas que eu tenho visto que estão tentando abordar essa questão da oferta, eles têm abordado por um viés muito de marketing, muito de publicidade. Então, por isso que eu resolvi trazer esse assunto e eu quero aprofundar aqui esse assunto muito a partir dessa visão, tá? Então, a oferta ela é muito diferente de preço e a oferta para mim, eu estaria até aqui mais coisas, né? A oferta ela é muito diferente de marketing, porque o que eu tenho visto, e como eu falei, são profissionais abordando a oferta como um diferencial de método, como algo de posicionamento, e vai muito além disso. E aí, esse além é a estrutura de tratamento, quais são os planos personalizados sequenciais para resultados eficazes? A gente está falando de uma questão mesmo, força clínica, né, daquele médico, e a gente conversa e atua com médicos realmente aí, referências no que fazem, isso aí não tem o que a gente aqui entrar em voga. Jornada proposta, uma experiência do paciente, do primeiro contato ao pós-atendimento, como aquela oferta vai impactar nessa jornada, né? Qual é o modelo de acompanhamento aqui, ó? Modelo de acompanhamento, monitoramento contínuo e suporte ativo para garantir o sucesso. O que a gente vai fazer se aquele momento que eu oferto aquele serviço, aquele plano de acompanhamento ou aquela data em especial, eu vou trazer aqui quais são os casos que a gente utiliza a questão de oferta, e a gente pode ter diversas ofertas aí, eh, no nosso portfólio, inclusive isso estruturado, eu vou falar também sobre isso, e estratégia de continuidade. Então, como que a gente vai trabalhar a partir daquela oferta que vai ser, implementada, o foco na fidelização em relações de longo prazo. Como que eu estruturo para que, aquela oferta, aquilo que eu estou trazendo, eu consigo fazer com que isso se perpetue, que eu consiga reter, que eu consiga expandir receita com esse paciente, que eu consiga indicar, caso ele seja inativo, como você é um excelente médico, tem muita força clínica, como que eu faço ele voltar a ser um paciente ativo. Então, como eu falei,
A oferta ela é diferente de preço, ela é diferente de marketing, ela é diferente de posicionamento. É algo muito inerente ao seu trabalho e como essa oferta ela vai se comportar. Quais ações, quais consequências aquela oferta ela vai desencadear e como você deve se preparar. E aí é muito mais. Porque assim, acaba que o mercado, com pessoas que não têm uma visão mais sistêmica, elas trazem essa ideia da oferta como um componente de posicionamento. E acaba que é uma visão muito simplista. Não quer dizer que tem que ser complexo, mas também não quer dizer que pode ser tão simplista que a gente não vai pensar em como isso vai se desencadear. Isso vai, inclusive, beira mais para mim a inocência. E como isso vai se desencadear? Como que eu posso aproveitar, de fato, dessa oferta que eu estou propondo para esse paciente? Como que eu posso fazer com que ele avance? Como que eu posso obter o maior ROI positivo? Como que eu posso obter o maior LTV? Como que eu posso diminuir o meu custo de aquisição? Porque se eu tiver um LTV maior, eu diminuo o meu custo de aquisição. Então, assim, é simples, tem que ser simples, colocar essa visão toda na prática de forma simples, mas não pode ser simplista demais ou simplista no ponto de beirar a inocência enfim, nem queria trazer essa palavra, mas ignorância, porque acaba que fica algo muito superficial, tá? Próximo slide aqui. Então, arquitetura de portfólio. Existem diversos tipos de ofertas que a gente pode fazer. A gente pode fazer ofertas base, consultas, avaliações, tratamento principal. Eu posso criar uma oferta de entrada, um plano inicial, uma avaliação estratégica, um programa introdutório. Eu posso trazer ofertas de continuidade, né, acompanhamento mensal, protocolo progressivo, plano anual, sazonal, né? A gente está falando aí, próximo mês vai ter Dia da Mulher, tem mês das mães, datas estratégicas, né? Procedimento âncora, a gente pode e deve trabalhar até para você comunicar isso mais forte e bater em cima daquele procedimento de diversas formas. Isso também é uma forma de trabalhar posicionamento. Então, a partir do momento que eu tenho uma visão mais sistêmica das ofertas que eu tenho, eu consigo ir estruturando e a gente pode ter diversas ofertas, desde que todas documentadas, estruturadas, com estratégias para avançar ou não, que tipo é essa oferta, que tipo é o que isso desencadeia em outra oferta, é fazer esse cruzamento. É claro que não é uma coisa da noite para o dia, tá? Como eu disse, não é para ser algo tão complexo, mas também para não ser tão simplista, e a gente também não é bobo aqui de falar que isso aqui é da noite para o dia, tá? Então, a gente tem que ir estruturando isso e pensando nisso de forma que a gente consiga executar e criar mesmo uma arquitetura de receita em que a gente tenha documentado quais são as ofertas em cada mês que são feitas, para que a gente saiba como agir, secretária, qual é o próximo passo daquela pessoa, por onde ela entrou, por qual oferta. Isso é importante para a gente falar também de margem. Então, tudo isso é um conglomerado de coisas e a gente tem que olhar como sistema mesmo, tá bom? Tá, o que eu quero trazer aqui é que, para mim, o que eu tenho visto muito no mercado também, é que não existe modelo universal. A estratégia ela depende da realidade médica. Eu tenho um cliente médico psiquiatra que ele tentou implementar a partir de uma consultoria que ele comprou a parte de protocolo. Estava muito em voga na época, protocolo. E ele falou que não fazia sentido para o momento dele, para o paciente dele, de como ele atende, não fazia sentido. Então, assim, quando você for montar a oferta, pense na sua especialidade, qual é o perfil do paciente que você atende, questões de CFM também, né? A gente viu muito, e aí um pouquinho atrás, injetáveis, alguma questão ali de medicina funcional, que isso não é permitido pela CFM. Então, e você pensar na estrutura da sua clínica. A jornada do paciente, a gente trabalha com estruturação comercial, existe um beabá, é claro, um arroz com feijão bem feito, mas existem particularidades que mudam algumas questões ali, inclusive de você montar uma oferta, do seu funil de vendas, como que é o seu funil de vendas, enfim. Então, analise sua especialidade, perfil do seu paciente, CFM, estrutura clínica. Não caia nessa questão de pegar uma estrutura pronta, aquilo ali já prontinho, feito, e tentar implementar na sua clínica, que pode ser que não dê certo. Se der, pode ser que seja muito parecido. Sempre tenta olhar e, no fim das contas, posicionamento é sobre ser, não é sobre ser diferente, mas é você fazer as coisas do seu jeito.
É você ser autêntico. E você tem que ser autêntico na sua consulta, na jornada do paciente, senão fica tudo muito igual, ele começa a comparar preço, e posicionamento é muito sobre isso. Então, até numa questão de montar uma oferta mais profunda, pensa nisso. Posicionamento não é só dar um nome a um protocolo, a um método que você criou. É muito sobre como que você atua no cuidado desse paciente durante toda a jornada dele com você, e aí você, que eu digo clínica, mas tem marketing, que cria promessa, tem o comercial, que sustenta essa promessa através de um atendimento humanizado, um atendimento que vai guiar ele através de cuidado. Então, assim, analise e não que eu sempre falo, não coloque fórmulas prontas, porque depende muito do seu mercado, cultura, tudo isso influencia na construção de uma oferta. Próximo ponto, erros na construção de oferta. Copiar modelo, acabei de falar aqui, tá, falando sobre isso. Criar método sem estrutura, tá? E aí, como eu falei, criar um método só para criar, só para ter um nome, só para hypar, enfim, fazer campanha sem processo. Então, quando a gente cria algo superficial e a gente já coloca aquilo no ar para rodar, e a gente está falando de marketing, criar uma campanha para rodar aquilo ali, seja campanha interna, seja uma campanha de tráfego pago, seja orgânico, enfim, sem processo, o grande questão que pode envolver ali é ter muito ruído. Isso quebra posicionamento. O maior problema que eu vejo de quebra de conversão é quando não existe fluidez, não existe comunicação. E isso é muito de marketing, né? Tem muito essa visão de marketing também. Se eu faço um anúncio que eu levo a pessoa para uma landing page ou para um WhatsApp, em que a oferta que foi prometida pelo marketing, naquele anúncio, ela é quebrada na forma com que é atendido, em que ele vai avançar, se aquela oferta é uma oferta em que é uma porta de entrada, né? Um produto de entrada, como que ele vai ser guiado? Se eu quebro essa expectativa, se não existe uma estrutura para isso, com certeza vai haver ruído e sua conversão vai diminuir. Você vai ter feito? Vai. É bom aprender, colocar para rodar, mas quais são os aprendizados de fato? O que que você tirou isso de retorno? Como isso trouxe para você, exemplo, lucratividade de fato, receita ao longo do tempo, previsibilidade, tá? Prometer além da capacidade, como eu falei, o marketing, ele de certa forma, ele promete através de uma promessa ética, é claro, a gente está falando aqui, e a gente tem que ter um comercial para e aí atendimento também do médico comercial para ela sustentar essa promessa, tá? E essa promessa ela vem desde percepção, de fala, de tipo de atendimento, experiência física também da clínica, tudo isso conta. E vender o acompanhamento sem plano, tá? Então, sem ter um plano claro de como isso vai ser aproveitado. Exemplo, a gente vai falar de uma campanha de Dia da Mulher, que é algo que já está muito corriqueiro, mas que pode ser feito de alguma forma, a gente pode pensar de uma forma criativa e fazer isso. Mas como que eu posso fazer algo que é um chamariz para a pessoa vir até a clínica e aquela pessoa, exemplo, a gente está falando de dermatologia, ela vai fazer um tratamento X, um procedimento X, mas como que eu faço para ela avançar? Fazer um tratamento Y, A, B, C, D, e se tornar de fato uma cliente fidelizada, se tornar uma paciente que a gente consegue expandir receita, que a gente consegue que ela indique, porque se ela é uma paciente ideal, se ela é o seu perfil de paciente, ela se relaciona, o círculo social dela é de pessoas parecidas com ela. Como que eu faço para atrair essas pessoas também, que é indicação? Então, oferta sem processo vai virar frustração, ruído e, claro, conversão baixa, você vai ter feito, não tem controle, não tem clareza do que acontece. Você repete ações sem clareza do que aconteceu, quantas pessoas compareceram, quantas fecharam o protocolo, quantas avançaram para um próximo tratamento. Enfim, é necessário dados, é necessário estruturação estratégica para que você também consiga coletar esses dados, saber o que que você está buscando para entender o que está acontecendo ali. Tá? Esse slide aqui acho que está fora. SEO, ranquear, atrair cliente, levar para o site. Eu entendi. Esse slide aqui, pessoal, ignora, tá? Eu não vou cortar aqui o vídeo, ignora aqui e vamos para o próximo slide. Então, a oferta, ela sustenta todo o sistema.
E então, a oferta, ela que vai sustentar a parte de cima do funil, que é como que eu vou trazer isso para o mercado através do marketing. O comercial, ele também vai ser sustentado pela oferta e a oferta vai me dizer como que eu vou, abordar esse lead, como que eu vou fazer ele avançar a partir do que foi desenhado, para a gente cumprir isso, seja de mensagem, comunicação, assertividade e relacionamento, para fazer com que aquela ação específica que nós fizemos, aquela oferta feita, ela se perpetue e gere para a gente novos frutos, lucratividade, previsibilidade. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Sem a oferta estruturada, o marketing gera expectativa e o comercial ele não sustenta. Então, eu preciso de uma oferta estruturada, pensada estrategicamente, para que o marketing ele gere a expectativa certa, eu consiga comunicar da melhor forma possível e eu consiga também sustentar com o comercial, em que é um comercial muito claro do que está acontecendo e de que forma eu vou fazer com que ele paciente avance. Então, esse é o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Esse é o primeiro de uma série que eu vou trazer. Como eu falei, a gente vai falar aí de todas as etapas do funil, né? Reconhecimento, educação, seleção, consulta, adoção, retenção, expansão, indicação, reativação. Então a gente vai falar de bastante coisa aí. Esse é um primeiro assunto em que a gente traz essa visão mais de oferta. A gente vai ter um comercial que sabe atrair, gerar demanda e desculpa, oferta, tem que ter uma boa oferta, uma oferta estruturada. A gente vai ter que ter um marketing que comunica e me gera essa demanda qualificada e um comercial que sustenta essa promessa do marketing, um comercial que também consegue reter, expandir e até indicar, tá bem? Então é isso que eu vou trazer para vocês nessa série de vídeos. Obrigado, se você gostou, curte o vídeo aí e também se inscreva no canal. Abraço.